Diário Entrevista volta com você, agora com o ex-presidente da Câmara, José do Carmo Fontes, hoje chefe de gabinete do governo de Marco Antônio Junqueira e um dos coordenadores da campanha de Mauro Lopes e Adalclevo. José do Carmo, obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez no Diário, né? Agora nós comentando o momento atual das eleições, né? Que essa semana, até domingo, deve ocorrer o dia da eleição e ver se Caratinga faz um novo pacto com seus representantes, com os candidatos da terra, né? Ou talvez não, mas a gente acredita que sim. E você está aqui para falar conosco. O que você acha desse momento atual das eleições? Qual o sentimento que você está vendo aí nas ruas, a partir desse trabalho de coordenação que você está fazendo? Alcides, primeiro agradecer pela oportunidade de poder estar aqui com você, poder falar com o público. O que a gente tem percebido, né, nessas caminhadas é que a população ela ainda não incorporou o tema eleições. Eu acho que essa semana as coisas estão se definindo e o interesse, a política e a eleição começa a aflorar mais, né? Eu acho que devido à Copa do Mundo ter acontecido aqui no Brasil, o assunto foi ficando para depois e agora está chegando a hora e que as pessoas estão começando a definir. Você acha, você fala que ela ficou para depois, mas você acha que seria só o atraso desses momentos de Copa, ou que a classe política, talvez, porque os recursos nessas eleições já se percebe que não são limitados, né, em detrimento das outras eleições, né, talvez pela própria lei de doações de campanha, mas você acha que a campanha ela está se definindo, os candidatos, o eleitor está meio distante nessa campanha por falta do marketing, dessa parafernália toda de campanha foi ter diminuído nessas eleições? Sem dúvida. A gente percebe que em Caratinga, em uma cidade polo, né, nós não temos campanha muito forte de determinados candidatos. Né? Nós temos uma campanha mais presente, né, dos candidatos que são tradicionais aqui da terra, e sempre tem um outro candidato que vem combater. E nessa eleição a gente não tem essa campanha forte, nós não temos uma campanha forte de visual, de carro de som, até mesmo panfletagem. Eu tenho dito que as coisas estão tão econômicas, eu não sei se é devido à economia ou devido realmente a consciência de que não adianta jogar papel para o chão ou deixar de qualquer maneira, a gente não vê nem santinho jogado fora. Né? Estão buscando mesmo o eleitor, conversar com o eleitor de frente a frente e tentar convencê-lo com argumento. Nas eleições anteriores, sempre tinha uma polarização entre o grupo ligado ao Mauro Lopes e o grupo ligado ao Hernani. E a gente percebe um pouco da fragilidade do grupo do Hernani após o atual deputado Alexandre Silveira não ter saído candidato a deputado e sim suplente senador. Você acha que isso também desmotivou aquele embate tipo Cruzeiro e Atlético na política, seria Mauro Lopes e Alexandre, como foi nas eleições anteriores? Sem dúvida nenhuma, isso contribuiu muito, né? Até porque, às vezes, o grupo já estava esperando uma certa candidatura, ela não veio, e até que se decide por outra candidatura, até que se acerta as coisas, há um atraso. E em função também dessas doações, igual você mesmo havia dito anteriormente, está atrasado, então, de maneira que ninguém colocou campanha forte na rua. Então, isso aí realmente contribuiu muito por não ter uma definição antecipada do candidato. Outra pergunta que chama a atenção das pessoas que assistem é o Mauro Lopes e o Adalclevo, candidatos da terra. Você enxerga, dentro da sua experiência de política de vários anos, e também uma pessoa que veio de um distrito, tem uma visão assim, mais global, porque quando uma pessoa está na sede do município, só enxerga a sede, mas quando está no distrito, tem a capacidade de enxergar o distrito e a sede. Você entende que essa
presença mais permanente dos deputados da terra em Caratinga, né? E também não fora de Caratinga, em outras regiões, convida o eleitor a acreditar mais neles, em virtude dos outros que, porventura, vêm fazer um teste aqui para ver se recebe esse voto do caratinguense? Não, essa presença ela é fundamental. Até porque, quando você está mais presente com as pessoas, e no caso, na base eleitoral dos dois deputados, no caso Adalclévio e Mauro Lopes, ele pode perceber a necessidade maior daquelas pessoas. E nesse caso, ele investe melhor, ele vai ter um sentimento maior com aquela comunidade e a gente, na condição de estar hoje no Executivo, a gente conta muito com isso, porque sensibiliza mais o candidato, né? Então, de maneira que a presença deles é o mais lembrado. É um ditado antigo, né? Quem não é visto não é lembrado. Então... E eles têm contribuído, por ser candidato da terra, eles têm contribuído diretamente para que o município, o governo, tenha feito as obras que Caratinga e as comunidades necessitam? Ah, sem dúvida nenhuma. Para nós que estamos no executivo nesse mandato, esse ano, essa eleição, é a mais importante do nosso mandato. Por quê? Porque esse ano é que a gente coloca no orçamento do Estado e no governo federal os recursos para ser aplicado em 2015. E em 2015 que é aprovado ainda os projetos, que é dado início de obras. E as obras, quando é muito grande, às vezes gasta mais de ano para ser totalmente executada e finalizada, né? Então, de maneira que eles têm participado diretamente na busca de recursos, na interferência nos ministérios, nas secretarias, para que os nossos projetos sejam pleiteados. Então, o candidato da terra, no caso que mais específico, mais próximo de nós, o Mauro Lopes do Adalclévio, ele tem diretamente contribuído para que os recursos na esfera estadual e federal cheguem a Caratinga. Você que é do governo, você confirma isso? Sem dúvida nenhuma. A gente que é do governo, eu nem sei se eu posso falar, né, quais foram os benefícios que trouxeram. Se eu puder, eu falo aqui. Mas é bom citar alguns, né? A gente pode dizer assim, exemplo clássico, é coisa que você vai lá e vê que aconteceu. Você vai hoje em Sapucaia, você tem uma ligação asfáltica da rodovia, né, da MG, que vai para Bom Jesus, você liga hoje ao distrito de Sapucaia, que se não fosse por emenda parlamentar, porque não há programa do governo, nem estadual nem federal, para que seja ligado esses distritos, se não fosse uma emenda parlamentar do deputado Mauro Lopes, não teria acontecido aquela obra. E hoje tem está em andamento o trevo ali de Sapucaia que dá acesso, que também, se não fosse emenda parlamentar, não seria possível. A ligação para Santa Luzia, né? Aquisição de 2 patrol, aquisição de 8 tratores, várias entidades da cidade recebem emenda parlamentar do deputado Adalclévio, entre eles o Moviso, o Asilo, enfim, quase todas as entidades organizadas. Tem um novo fórum também, né? O novo fórum, ele teve uma participação muito especial para que pudesse dar início a essa obra que já está em andamento. Pelo que eu fiquei sabendo, foi interferência do Adalclévio. Perfeitamente. Uma ação dele no Legislativo para que um fundo, um recurso que é o Fundo Judiciário, viesse para o próprio Judiciário sem necessidade de passar pelo Executivo Estadual. E com esse fundo possibilitou o investimento em novas sedes do Fórum, seria isso? Isso, perfeitamente. E aí, como Adalclévio teria trabalhado isso na Assembleia Legislativa, aí acabou, dentro do chefe do Judiciário, trazendo para Caratinga uma sede, pela interveniência do Adalclévio, seria isso? É isso, trazendo investimento para Caratinga, até porque é uma necessidade, né? Uma cidade do porte de Caratinga, polo da forma que e um fórum com as instalações atuais que não consegue na verdade atender. É uma vergonha, né? Nosso fórum aqui em Caratinga, quem vai até ele percebe que está quase caindo na cabeça do pessoal. E não tem condição do juiz trabalhar, não tem condição dos advogados agirem ali e cumprir o seu papel. Então, de maneira que essa obra vindo para Caratinga vai ser um ganho muito grande para o judiciário. E quando o ganho é público, né, uma obra pública, o ganho é para toda a população em volta.
O José do Carmo, nós vamos mudar um pouco do foco. Nessas últimas entrevistas que eu tenho feito aqui pelo site do Diário, eu tenho perguntado às pessoas que são convidadas os seus posicionamentos políticos, né? Falando dos candidatos, e você vai dando qual é o seu posicionamento. Mesmo porque tem muita gente que apoia candidatos de um grupo, mas já na esfera federal, outro. Então, para o público, você que é uma pessoa que tem uma liderança forte em Caratinga, já foi presidente da Câmara por 3 mandatos, né? É vereador de distrito, teve um bom destaque aqui na sede, né? Já foi chefe de gabinete do governo do Hernani, agora do Marco Antônio. Eu quero que essas pessoas que te acompanham, pelo qual você lidera, elas percebam também os seus posicionamentos políticos. E até aquelas mesmo que não te acompanham, mas ver a sua conduta política, né? Então nós vamos fazer uma pergunta de uma pessoa, de um candidato, e você responde de maneira breve, né? Porque são vários, seu posicionamento político. No caso aqui, primeiro nós vamos perguntar sobre a presidente Dilma. O que você acha da Dilma como candidata? O que você está vendo, posicionamento seu em relação à pessoa Dilma? Não, eu penso que a presidenta Dilma, ela fez o papel dela com muito, acho que com muita, assim, ela conseguiu atingir, ela conseguiu levar com que o país não fosse atingido pelas essas crises mundiais que teve nos Estados Unidos, que é a crise imobiliária, na Europa está em crise, está saindo da crise, e ela conseguiu levar o país, né, com a economia ainda sem que diminua o desemprego, e ainda com poucos investimentos, mas conseguindo levar alguns investimentos. Penso eu que o governo federal, tanto a Dilma ou o que vier, tem que desburocratizar um pouco mais, definir como vai ser as coisas, para que as obras do governo federal sejam pagas aos seus fornecedores, no caso, as pessoas aos seus empreiteiros, ou o que seja, para que eles possam receber no tempo certo, porque é muito burocrático, então de maneira que às vezes demora, o empreiteiro faz a obra, ele demora a receber, isso então desmotiva o empreiteiro, desmotiva, ele dá um preço mais justo, às vezes ele dá um preço mais em cima, sabendo que vai ter dificuldade para receber. Muito se fala, principalmente o senador Aécio, da criação do novo Pacto Federativo. Você que está dentro do governo, a questão do Pacto Federativo é aumentar o maior repasse para os municípios. O senador fala, em suas propagandas políticas, que há muita desigualdade. O governo federal fica com o bolo do dinheiro e o governo municipal fica com as funções. E esses recursos não chegam e não dá condição do prefeito fazer uma gestão adequada ao município. Falta, está sempre apertado com folha, com os passivos do governo. O que você acha, sua ideia, quanto à flexibilização da presidente Dilma com esse pacto federativo, para que os municípios recebam maior repasse? Esse seria o grande sonho, né? Ou se pelo menos cada um cumprisse o seu papel. O governo do estado cumprisse o papel dele, ele junto com a segurança pública pudesse arcar com tudo que a segurança pública necessita, e muitas vezes o município tem que participar. Eu acho que se ele já tomasse conta do negócio dele, do transporte escolar, por exemplo, que se ele pudesse bancar o transporte escolar todo, em vez do município ter que bancar com a parte, então já ajudaria muito. Mas, já que é o município que faz, então eu penso que nessa linha ele está correto, é necessário que aumente os repasses para os municípios, de maneira que olhe a população. Porque tem município que arrecada mais, porque é um município industrializado, enfim, aí tem uma arrecadação à parte, ele sobrevive com mais facilidade. Os municípios do porte de Caratinga, como é a grande maioria das cidades do Brasil, então teria que ser tratado de forma diferente. Então não dá para fazer uma linha só não, tem que saber lidar com isso. Você percebe que não é só a federação, mas o estado também não tem chegado junto com os municípios. A carga está ficando muito nos municípios, e os repasses nem tanto. Seria isso? Seria isso. Todos os programas que o governo que ele estabelece, que o município faz a sua adesão, ele tem que sempre dar uma contrapartida. E muitas vezes a contrapartida é muito alta e às vezes até inviabiliza o negócio. Então, de maneira assim, eu acho que se há o programa é feito com competência, e eu acho que deveria ser bancado, então, total, por sua totalidade. Entendi.
Marina Silva. Olha, a Marina, eu tenho acompanhado as entrevistas dela, ela tem demonstrado que para as entrevistas, para a campanha, ela está preparada. Agora, me deixa dúvida, porque o Brasil é uma nação, é a sexta economia do mundo, e de maneira que, como que eu vou colocar o meu país para alguém governar sem que eu não tenha tido uma experiência no passado? Então eu vejo um pouco de risco. A falta de experiência administrativa dela é um risco. É um risco. Eu vejo um pouco de risco. Penso que ela tem um bom discurso. Se ela conseguisse emplacar aquilo que ela tem dito, seria o ideal, mas a realidade é outra, e quando você vai fazer aquela administração, aí eu penso que ela teria que ter administrado pelo menos uma cidade, um estado, para que pudesse ter o nosso aval para ela governar o Brasil. E o senador Aécio Neves, qual que é a sua visão sobre Aécio? O senador Aécio Neves, ele já tem experiência, ele já é um governador, foi um governador por 2 mandatos, conseguiu reeleger seu sucessor, que foi o governador Anastasia, então tem experiência suficiente para isso. Agora, as questões de chegar na população, conquistar o voto e ter condição de disputar e governar, aí é outra história. Eu acredito que se chegasse, faria um bom governo. Um bom governo. E entre Dilma e Aécio, quem que você acha que teria condições de administrar melhor o Brasil? A gente percebe que você falou bem dos dois. Na sua visão, qual dos dois você acha que poderia dar maior... Você acha que está num momento de mudança, ou a Dilma fez um bom governo que merece mais 4 anos? Olha, em função do que se passa o país hoje, e já que se desenha a eleição para esse lado, eu penso que a Dilma hoje talvez seria a melhor opção. Apesar de eu gostar muito mais do governo do PSDB, mas eu percebo que a Dilma está encontrando mais apoio. E eu percebo que o Aécio não tem encontrado tanto apoio até no próprio grupo. Então, se eleito, ele pode ter mais dificuldade de adesão de deputados, de senadores, força política para poder implantar o que ele precisa, que você sabe, no nosso sistema, da forma que ele é necessário ter um bom número de parlamentares para que você possa emplacar aquilo que você acha que deve. Em nível estadual, Fernando Pimentel. Fernando Pimentel, ele, pelo histórico do Fernando Pimentel, pela experiência que ele tem, eu acredito que será um bom governador, se vier a ser eleito. Foi prefeito da capital de Minas Gerais, então você já trabalha com um orçamento alto, com as dificuldades até maior que o Estado, porque são dificuldades locais, pontuais, então assim, até mais difícil do que o Estado, penso eu, E Fernando Pimentel, pelo que se desenha, ele está mais sintonizado com a realidade de Minas, enquanto que eu vejo que o outro candidato, até por isso... No caso, Pimenta da Veiga? No caso, Pimenta da Veiga, penso que Pimenta da Veiga está tendo dificuldade, apesar de ter um grande grupo, apesar de ter um aval do ex-governador e senador e candidato a presidente da República, Aécio Neves, ele teria que ter subido mais, ele teria que ter tido mais apoio, mas o que eu percebo é que ele está meio fora de sintonia, por ter ficado talvez fora da política por algum tempo e ter voltado agora, então parece que ele está fora do contexto, ele não está muito sintonizado. E se viesse a ser nosso governador, também não vejo que seria um grande governador, o Estado estaria em boas mãos. Nós mineiros, então, estaríamos bem servidos, tanto de um lado quanto do outro, são bons candidatos. Sem dúvida nenhuma, acho que Minas hoje conta com 2 bons candidatos. E até também acho que o governo federal também hoje, apesar dessa situação, dessa questão da Marina aí, eu acho que o Brasil também está bem amadurecido. Acho que ninguém vai fazer loucura. E eu acho que a população, ela vive, o eleitor, ele vive de expectativas, de esperança, mas que
a gente não precisa sonhar muito, muito longe do que é a realidade hoje, não. Porque as coisas estão caminhando para que as coisas mudem aos poucos, não tenha mudança drástica. Então, qualquer um que venha governar, tanto no nível estadual, a nível federal, as coisas vão mudar pouco. Vai ter alguém que vai focar mais no social, que é o caso hoje do governo do PT. E aqueles que vão focar mais na infraestrutura. Então, acho que vai mudar só pouca coisa, mas o orçamento é mais ou menos isso mesmo, a forma de gastar é mais ou menos isso mesmo, é preciso ter um pouco mais de eficiência no gasto e na execução dos projetos. Você, como coordenador de Adalclever e Mauá, por que o caratinguense e a região, você acha que deve votar nesses dois candidatos? Olha, falando de Caratinga, hoje, nós precisamos de ter dois representantes que já são eleitos, porque a gente vota o orçamento esse ano. Então, Adalclever e Mauro Lopes já são deputados, então eles votam, um vai votar o orçamento do governo federal e o outro vai votar do governo estadual, que são recursos, são um orçamento que vai ser executado em 2015. Então, se a gente for por um outro caminho, a gente pode, às vezes, perder um ano nesse meio termo aí. E o município, ele consegue fazer simplesmente o básico, que é cuidar da saúde, pagando os exames médicos, cuidar da educação, pagando os professores, colocando merenda, cuidar da limpeza pública, do básico, algum remendo, alguma coisa nesse sentido. Agora, uma obra maior, um investimento maior em asfaltamento, em calçamentos, em muros que são necessários para a nossa cidade, tem diversos muros aqui na cidade, por ser uma cidade com uma topografia muito elevada, então, de maneira assim que nós precisamos emplacar muita coisa esse ano, para que a gente possa executar no nosso mandato ainda algumas obras que são necessárias para a população. Então, e são deputados que são ligados ao governo. Então, eles vão fazer o esforço para que o governo municipal possa executar, para que eles possam dar um respaldo aos votos deles. Então, seria importante a eleição deles e é muito mais importante com a votação expressiva, porque isso sensibiliza qualquer um, sensibiliza os candidatos, sensibiliza a gente, sensibiliza todo mundo. Então, por isso que eu acho que a grande importância da eleição dos dois e com uma votação expressiva. O que você me comenta do governo Marco Antônio, da pessoa do Marco Antônio e do governo do qual você faz parte? Olha, o governo do Marco Antônio é um governo que todo mundo, todos nós somos trabalhadores, até pelo exemplo dele. Ele chega cedo, sai tarde, é determinado e tem compromisso. Então isso reflete nos demais, reflete nos secretários, nos diretores, em todo mundo. Todos nós somos comprometidos. Então um governo trabalhador, um governo que planeja, que tenta trabalhar com planejamento, apesar de algumas coisas que acontecem fora do planejamento que a gente tem que socorrer, mas isso também está incluído no planejamento, algo fora da normalidade. Então é um governo que está saindo de algumas situações de dívidas, né, e que está entrando numa outra fase daqui para frente, né, numa outra fase. Eu acho que daqui para frente, o segundo ano, é uma outra fase. É uma fase até mesmo de poder fazer uma avaliação do que acertou, do que não conseguimos acertar, do que precisa mudar e do que vai mudar, né? Porque tem que mudar alguma coisa. Isso é normal, todo governo precisa fazer uma avaliação a cada ano. E esse agora nesse segundo ano. Então isso é uma coisa que não tem como fugir disso. Então tem que parar, o prefeito já determinou, assim que terminar essa fase de eleição, ele já tem dito isso, já falou para a gente, ele vai parar para poder avaliar e fazer as mudanças necessárias, né, para que a gente possa acertar e fazer um governo mais efetivo em 2015 e 2016. A pessoa do Marco Antônio é uma pessoa simples, humilde e trabalhador, como disse, né, e determinado. Ele se entrega para quê? Se entrega. Então hoje ele é prefeito de Caratinga e se entrega para isso, né? E eu acho que a satisfação que eu percebo quando estou junto a ele é quando ele consegue realizar algo que a população está precisando. A gente percebe que a alegria dele é maior do que quem recebeu o benefício.
Então a vontade de acertar, de correr atrás e a franqueza que ele tem, com que ele lida com as coisas, é positivo. E muitas vezes ele é mal compreendido e o resultado só vem com o tempo. José do Carmo, nós temos levantamento de dados aqui do próprio Diário, em torno de 30% do eleitorado ainda está indeciso ou está assim, desmotivado a ir nas urnas no próximo domingo. Qual é a mensagem que você deixa como uma das lideranças políticas de Caratinga para que esse eleitor fique incentivado a ir às urnas, apoiar os candidatos da região, entendeu? Apoiar a democracia? Olha, nesse sábado eu fiz uma caminhada lá no bairro e encontrei uma jovem e ela falou assim, eu não vou votar não. E eu disse a ela, mas por que você não vai votar? Não tinha motivo que ela não queria votar. Ela não tinha um motivo assim, coisa. Então eu expliquei para ela como que funciona, talvez porque as pessoas não sabem como funciona a política, como funciona a administração pública, e aí ela faz uma avaliação errada, por desconhecer. E nós somos culpados por não passar para as pessoas como isso funciona. E então ela às vezes ela procura, por exemplo, de um vereador, ela quer que o vereador faça algo que não é da função dele. E o mesmo os deputados, assim, do governo, dos governadores, e enfim. Então, de maneira que às vezes ela não sabe cobrar de quem. Então, isso está desmotivando as pessoas. Mas o que eu peço para as pessoas é que elas façam um exame de consciência, e eu acho importante que as pessoas pudessem juntar a família, sabe? Juntar os amigos e fazer um momento de discussão da política, do momento político, entendeu? Para que eles possam dar um voto mais acertado. Porque, por mais que o ruim é você errar sem avaliar. Mas se você avaliou e votou e deu errado, aí você não teve culpa. Ou a pessoa te vendeu uma imagem que não era aquela, ou ela mudou mesmo nesse caminho, ela mudou um pouco as suas atitudes, né? Dá um exemplo, tem gente que está acostumado a ter uma vida regrada, tranquila, e de repente ela muda e ela começa a andar, vai para as baladas, vai para tudo quanto é lado. Pode acontecer, mas naquele momento, o passado daquele candidato, a proposta daquele candidato, o compromisso daquele candidato, ela deve ser avaliada, entendeu? E em especial, porque o sistema é dessa forma, então aqueles que têm compromisso com a sociedade, com as pessoas, e em especial do lugar, porque o sistema funciona assim. Se fosse diferente, a gente faria uma avaliação diferente. José do Carmo, mais uma vez a gente agradece a sua presença aqui no Diário, né? Agora nós falando para o site, né? Estamos mais uma forma do Diário Entrevista e fica aí as suas considerações finais. Eu quero agradecer a todos, né, por estar nos assistindo, né, acessando, né, e dizer a todos que dia 5 é um momento importante. Tudo que acontece na vida da gente é decidido pela política. Então nós não podemos deixar para depois. Nós temos que ir lá, cumprir o nosso papel, votar e votar com consciência. Então até o dia 5, se Deus quiser. É isso aí, mais uma vez, muito obrigado. Nós estamos com mais essa entrevista agora com José do Carmo Fontes, né, chefe de gabinete do governo, por 3 vezes foi presidente da Câmara, nos dando essa palhinha aqui, essa entrevista no Diário Entrevista. Você acesse diariodecaratinga.com.br e estará vendo na íntegra toda a entrevista do José do Carmo. Meu muito obrigado a você e até a próxima.